Vamos para a palavra, gente linda de Deus. Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2. Que Deus não abra o nosso entendimento e nos alimente com a sua santa palavra. Que a palavra de Deus nos alimente, aumente a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitos estão sem fé, porque querem oração, mas não querem ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir, gente? Ouvir é você ouvir e dar crédito, e praticar, e fazer. Não é aquele ouvido de mercador. Não tem um tal de ouvido de mercador, gente. O que significa fingir que não ouviu? Olha o que é ouvido de mercador. Eu ouvi a minha mãe dizer, quer dar uma de ouvido de mercador? Ouvido de mercador é fingir que não ouviu. Tem gente que finge que não ouve. Louvado seja Deus. Aí, por que finge que não ouve? Porque não obedece, né? Porque não obedece. Aí diz, eu não ouvi, mas ouviu sim, só não quis obedecer. Então vamos ser pessoas obedientes, não é verdade? Vamos lá para a palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Amém? Meus filhinhos, olha como é que ele fala. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A palavra de Deus foi escrita, gente, para a gente não viver no pecado. E ele diz aqui, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus foi aquele que na terra não pecou. Ele foi justo. E nós somos justificados por Cristo, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, também pelos de todo mundo. Então Jesus, ele não pagou só pelos meus pecados, só pelos pecados da igreja. Ele pagou pelos pecados de todo mundo, de toda humanidade, de todo ser da terra, todo ser da terra. Louvado seja Deus e agradecido. Então ele diz aqui, filhinhos. Olha como é que ele fala conosco, filhinhos. E sabe o que me lembrou? Quando o próprio Deus diz para Jacó, né? Não temas, ó bichinho de Jacó. Deus, ele fala conosco com tanto amor, gente. Ele nos corrige. Mas Deus, ele fala conosco com tanto amor, né? E hoje as pessoas, ou dificuldade para falar com amor, né? A mãe fala com amor. A mãe acha que falar com amor com o filho é fazer o gosto do filho, né? E Deus que nos ama não vive fazendo nossos gostos, né, gente? Mas tem mãe que ama seu filho e fica fazendo o gosto do filho. E está ensinando o filho a ser mal educado. Está ensinando o filho a querer as coisas fáceis, ter as coisas fáceis. Não é verdade? Então não é assim não. Deus, ele não ensina a gente a ser assim não. E ele pega e diz aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo. Vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então a palavra de Deus, ela tem esse sentido na nossa vida. Por isso que as pessoas não querem saber da palavra de Deus, gente. Sabe por quê? Porque elas querem estar no pecado. As pessoas querem que a gente ore por elas. Ore por mim, aquele povo, né? Ora por nós, ora por nós. Vocês oram por nós. Vai para a igreja, ora por mim. Vai para o culto, ora por mim. Tá na live, ora por mim. É só o que quer. Só quer oração, mas não quer ouvir a palavra. Sabe por que não quer ouvir a palavra? Porque sabe, se ouvir a palavra é para que você obedeça a palavra. É para te tirar do pecado.
Por que que as pessoas estão enlaçadas no pecado? Porque abandonaram a palavra, porque abandonaram a verdade, porque abandonaram as escrituras. Louvado seja Deus, mas é um povo que vive de joelho dobrado, mas não obedece a palavra. É um povo que vive orando, mas não obedece a palavra. É um povo que vive orando, mas não larga o pecado. Estão que nem as beatas. As beatas são essas. Vive orando, mas não larga o pecado. Vive orando, mas vive na fofoca. Vive orando, mas vive maldizendo seus filhos, seu marido, sua esposa. Vive orando, mas não ajuda ninguém. Vive orando, mas vive desobedecendo a palavra de Deus. Não querem saber da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a não praticar o pecado. E as pessoas querem suas bênçãos, mas querem praticar o pecado. Deus abençoa. Deus abençoa. Deus é bom. O sol brilha para todos. Agora você corre o risco de perder a tua salvação. Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele será condenado, a Bíblia diz. Ele será condenado. Chegará aquele tempo que o Senhor dirá: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu vivia orando, eu vivia jejuando, Senhor, eu vivia na tua casa, eu vivia batendo palma, eu vivia cantando, eu vivia dando glória a Deus, mas não obedecia a minha palavra. Sério, né? É muito sério isso, gente. Já pensou? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você viver dentro do templo, no círculo de oração, tá lá no círculo de oração, tá lá no evangelismo. Aí o Senhor chega comigo e diz assim: apartai-vos de mim, maldita, que eu não te conheço. Mas, Senhor, toda madrugada eu estava lá naquela live. Senhor, quantas madrugadas passei na vigília. Quantas madrugadas, Senhor, meu Deus, eu estava em jejum. Quantas madrugadas, quantas visitas eu fiz nos lares. Aí o Senhor disse: mas tu não obedeceu a minha palavra. Mas tu não largou o pecado. Tu continuou na prática do pecado. Então, escute. E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Então, a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. E hoje as pessoas guardam tanto lixo no seu coração. As pessoas não guardam a palavra de Deus, gente. As pessoas guardam o passado, as pessoas guardam: o meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, o meu marido fez isso comigo, a minha irmã fez isso comigo, o meu filho fez isso comigo. O coração não tem a palavra de Deus guardada, está cheia de amargura. Está cheia de coisas tristes. O seu coração só tem guardado que o meu marido me fez sofrer, que meu filho me fez sofrer, que a minha mulher me fez sofrer, que minha amiga me traiu, que meu amigo me traiu. Não é verdade? Que eu perdi meu tempo, cuidando de filho. Tem mães que dizem isso, sabia? Eu perdi meu tempo cuidando dos meus filhos. Coração não tem uma palavra de Deus guardada, gente. Não tem. Não tem. Uma palavra de Deus guardada. E ele diz aqui: nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, se guardamos a palavra de Deus, se nós estamos vendo um povo sem fé porque não guarda a palavra de Deus no coração, se nós estamos vendo um povo amargo, um povo que não ama porque não guardaram a palavra de Deus no seu coração, o amor esfriou. Sabe por que o amor esfriou? Porque a palavra de Deus não estava guardada no seu coração. Não tinham prática da palavra, só tinha a palavra na boca, mas não tinha fruto da palavra. E nós temos que ter fruto da palavra, nós temos que ter fruto do Espírito Santo. Que vira e fica amargurada, gente.
e triste, né? Abatida é quando eu vejo um crente vazio da palavra de Deus. Quando eu vejo um crente que o seu coração só tem amarguras. Crente em crente. Crente que vive no culto todo domingo, que participa da Santa Ceia, que está lá na igreja batendo palma e dando glória a Deus. Mas o seu coração, pelo amor de Deus, é um sepulcro caiado. O seu coração só é amargura. Sabe, só fala amargura. Ai, eu sofri. Ai, o fulano me fez sofrer. Não canta outro hino. Não canta outro hino. Só canta que meu pai me fez sofrer, que a minha mãe me fez sofrer, que meu marido me faz sofrer, só conta miséria, como dizia a minha mãe. A minha mãe dizia assim, minha filha, preste atenção, essa pessoa só conta miséria, só conta derrota. Mas está numa live pedindo oração, não tá? Mas está dentro do templo pedindo oração, não tá? Tá dentro do templo pedindo oração, tá dentro das lives pedindo oração, mas vive contando miséria, vive contando derrota. Meu marido fez isso comigo, meu filho fez isso comigo, minha filha fez isso comigo. Não é verdade? Só vive contando derrota e nem parece que é um povo de Deus. E nem parece que é um povo que está lá dando glória a Deus, batendo palma. Quando está lá dentro do culto, pelo amor de Deus, tá cheio de adoração e vazio da palavra. Quantos estão dentro do templo e vazios da palavra? Quantos estão dentro do templo e estão vazios de Deus? Quantos estão dentro do templo e estão desobedecendo a Deus? Não fazem o que Deus manda. Se não adianta, se não guardar a palavra de Deus no seu coração, não vai conseguir vencer o pecado, não vai conseguir resistir o diabo, não vai conseguir fugir do pecado, vai viver na prática do pecado, vai viver na prática do pecado adorando a Deus, dizendo que adora a Deus, com o nome de Deus na boca, mas sem obedecer a palavra. É isso aqui que ele está falando. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Tá vendo? Tem um povo que vive dentro dos templos, um povo religioso, mas não guarda os mandamentos de Deus, não pratica a palavra de Deus, e para Deus eles são mentirosos. Não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Às vezes tu chama teu filho de mentiroso, só porque tu ora pelo teu filho, mas tu não obedece a palavra de Deus, tu é tão mentirosa como teu filho. Às vezes tu chama teu marido de mentiroso, mas tu não obedece a palavra de Deus, tu é tão mentirosa como teu marido. Olha só que entendimento que Deus está nos dando. Olha só, gente. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. E tem um povo que tá lá dentro do templo. Glória a Deus, aquele fogo estranho, né? Porque não é o fogo do Espírito Santo. Não é o fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo edifica a nossa vida. Quando nós recebemos o fogo do Espírito Santo, meu querido, ele vai queimando o pecado, ele vai limpando o coração que está amargurado, ele vai libertando corações que estão aprisionados no pecado. Ei, você pensa que ser cheio do Espírito Santo é ficar pulando, é ficar falando em línguas? Ei, meu querido, ser cheio do Espírito Santo é mudança de caráter, ser cheio do Espírito Santo é santificação, ser cheio do Espírito Santo é obediência da palavra, ser cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, é prática da palavra, é ter fruto da palavra. Louvado seja Deus e agradecido. E a gente vê um povo que vive dentro do templo dizendo que está cheio do Espírito Santo, mas as suas práticas não condiz com o que está cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja Deus e agradecido. Tem coragem de pregar a verdade? Tem coragem de falar o que o Espírito Santo manda? Vai esvaziar a live? Vai esvaziar a live. Vai esvaziar o templo? Vai esvaziar o templo. Mas Deus não vai te cobrar o sangue inocente. Deus não vai te cobrar. Por que tu não falou a verdade pro meu povo? Eu te coloquei lá, foi para te falar a verdade. Eu coloquei as palavras na tua boca para te falar a verdade.
É um povo que vive dando glória a Deus, mas não obedece a Deus. É um povo que vive cantando para Deus, mas não obedece a Deus. E Deus está irado com o povo dele. Ai, meu Deus, Deus está irado. E eu peço misericórdia de Deus. Eu peço misericórdia de Deus, porque Ele está irado com o povo dele, que vive, que diz que o adora da boca para fora, mas não do coração. Deus olha para cá, gente. O problema dos seres humanos é que os seres humanos olham para aparência. Olha para aparência. Tem Bíblia na mão? Ah, é um crente. Jesus é diferente. Tem Bíblia na mão, mas não está me obedecendo? Tem Bíblia na mão, carrega uma Bíblia, canta para mim, mas não obedece? Para mim tu é mentiroso, para mim tu é mentirosa. Tá entendendo? As pessoas são muito enganadas pelas aparências, gente. As pessoas são muito enganadas pela aparência. Louvado seja Deus, às vezes tu tá julgando uma irmãzinha que tá lá toda maquiada, né? Às vezes tu tá falando mal daquela irmã, olha, toda maquiada, de saia curta, de vestido curto, tu tá falando dela, né? Tá falando dela com a Bíblia na mão, né? Te achando santa porque tu tá com uma roupa com pudor. Mas aquela irmã lá, pecadora, que tá lá chorando nos pés de Jesus, oh, tá agradando o Senhor, tá com sinceridade com o Senhor, mas tu só porque tem uma Bíblia na mão, só porque se tá lá com saião, né? Louvado seja Deus e agradecendo. Não sou contra quem usa saião, porque eu também uso. Eu amo vestido, eu amo roupa longa, louvado seja Deus e agradecido. Mas presta bem atenção, gente. Presta bem atenção que não é a aparência que vai te salvar, não. É isso aqui que o Senhor está falando através do seu servo João. Não é a aparência que vai te salvar, não. Pelo contrário, louvado seja Deus. Tem tanta gente com aparência que vai ser julgado e condenado. Vai ser condenado. Lembra lá das 10 virgens? Cinco entraram e 5 ficaram do lado de fora. Estava onde? Dentro do templo. Estava lá. Onde? Dentro do templo. Presta bem atenção, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E que nós temos que aprender a olhar para o coração das pessoas. Meu irmão, como é que eu vou enxergar o coração dessas pessoas? Pelas suas práticas, pelos seus frutos, pelo seu caráter. Louvado seja Deus, agradecido. Pela sua sinceridade. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. E aí Deus, ele diz... Olha só, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, gente. Tá vendo? Tem muita gente chamando os outros de mentirosos, que são também mentirosos, porque não guardam os mandamentos de Deus, porque não obedecem os mandamentos de Deus. E ele diz mais, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, o que acontece? O amor de Deus está nele ou nela. Meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Deus é o único que me faz suspirar, gente. Deus é o único que me faz suspirar, que me surpreende. Eu não me surpreendo mais com seres humanos. Não tem mais nada que me surpreende. Mas Deus, esse me surpreende. Eu estava conversando com uma pessoa, gente, que o amor é isso. O amor, ele nos surpreende todos os dias. Você sabia disso? Que pessoas que amam, elas surpreendem os outros. Ela agrada os outros. Ela entende os outros. Ela sempre está dando alegria para aquelas pessoas. Está entendendo? Louvado seja Deus. Esse que é o verdadeiro amor. Ele está sempre lá surpreendendo aquela pessoa com coisas boas.
E vamos lá continuando. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha aí. Se nós estamos em Deus, nós devemos andar como Deus anda. Se nós estamos em Cristo, nós temos que andar como Cristo andou na terra. Mas aí, é esse que é o problema do ser humano. O ser humano diz que está em Cristo, mas não quer andar como Cristo andou. Não quer ter vida de oração, não quer ter vida de palavra, não quer levar o evangelho, não quer de jeito nenhum. Não quer. E como foi que Cristo andou na terra, gente? Levando o evangelho. Não foi isso? Foi levando o evangelho. Foi fazendo a obra do Pai. É só olharmos para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, como foi que Jesus vivia na terra, gente. Levando a palavra de Deus. E ele diz aqui, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, andar como Jesus andou. Tem pessoas que acham que viver dentro do templo está andando como Jesus andou. Não está. E não está andando como Jesus andou. Jesus ia no templo, mas não vivia dentro do templo. Jesus ia em busca dos pecadores. Jesus ia curar os enfermos. Jesus ia levar a palavra de Deus fora do templo. Fora do templo. Por isso que os sacerdotes fizeram guerra com Jesus. Por isso que os sacerdotes chamaram Jesus de falso profeta. Porque queriam que Jesus estivesse lá dentro do templo. E os pecadores longe do templo, né? Eles não recebiam pecadores. Jesus era diferente. Jesus recebia pecador. Jesus andava com pecador. Jesus curava pecador. Jesus libertava pecador. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, nós andamos como Jesus andou. Se Ele está em nós, nós vamos andar como Jesus andou. Mas a gente vê um povo que não anda como Jesus andou. Sabe como é que o povo está andando? Lá no pagode, lá na praia, e não prega a palavra. Está andando para o seu trabalho de dia e de noite. Quando é de noite está cansado. Está cansado. Está cansado de quê? De levar o evangelho? Está cansado de levar a palavra de Deus? É por isso que você está cansado? De levar a palavra de Deus a pessoas que não querem ouvir? A pessoas que não querem obedecer? Há pessoas que só querem oração, só querem milagre, mas não querem conversão, não querem libertação da sua própria vida. E não querem praticar a palavra de Deus e nem guarda a palavra de Deus no seu coração. Tem ouvido de mercador, como dizia minha mãe? Ouve, mas não obedece. Então ele está falando aqui conosco. Porque foi tão bom, né? No início aqui da mensagem, quando ele disse assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado. E esse advogado está aqui usando minha boca. Ele está aqui usando minha boca. Filhinhos, não pequeis. Eu estou aqui advogando tua casa. Eu estou aqui advogando a tua queda. Te arrepende desse pecado, levanta e anda comigo. Levanta e tem prática da minha palavra, guarda a minha palavra, vive a minha palavra. Louvado seja Deus, anda na minha palavra, anda como eu andava na terra. Louvado seja Deus e agradecido. Tá difícil, não tá? Nos tempos de hoje tá difícil, não tá? Tá difícil? Louvado seja Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Tudo está na palavra de Deus, gente. Se você pede oração, mas se você não guarda a palavra de Deus, o Senhor está falando contigo. Se você vive pedindo oração para a tua família, para você, mas não guarda a palavra de Deus, Deus está falando com você.
Deus está falando conosco. Louvado seja Deus e agradecido. Aquele que disse que está nele também deve andar como ele andou. Você anda como Jesus andou? Você anda em oração, você anda no jejum, você anda levando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus? Saiu daqui da live, o que você vai fazer? Vai fazer tuas coisas. Mas como que tu vai fazer tuas coisas? Com a palavra de Deus no teu coração e no teu pensamento? Como é que tu vai conversar com teus amigos? Com a palavra de Deus no teu coração? Ou tu vai conversar na mesma linguagem que ele conversa? Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. É isso que é andar como Jesus andou. E Jesus andou, gente, sempre, sempre com a palavra no coração dele, na prática dele, na boca dele, no olhar dele, nas mãos dele. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Aquele que disse que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo, e a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele em vós, porque vós vão passando as trevas, e já é verdadeira luz alumínea. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha só, tem pessoas que dizem que está na luz, mas vive aborrecendo o seu irmão, vive aborrecendo seus filhos, vive aborrecendo seu esposo, vive aborrecendo sua esposa, mas vive lá dentro do templo no domingo, na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, vive dentro do templo pela manhã. Não, eu vou lá porque é a campanha do meio-dia. É a campanha do meio-dia. Eu vou lá para a campanha do meio-dia. Vai lá, ora, louva, dá glória a Deus, né? Quando sai da campanha do meio-dia, já chega aborrecendo os filhos, já chega aborrecendo o marido. Meio-dia é hora de o almoço estar pronto, é hora de dar o alimento para a família, de servir, quem sabe, o marido, de servir ali as crianças, mas não, estava lá na campanha do meio-dia. Estava lá na campanha do meio-dia, deixando os afazeres de casa e deixando a família lá sem ser cuidada muitas das vezes. E já vi muito isso. Eu já vi muito isso, pessoas irem para o templo só para não fazer as coisas na sua casa. Eu já vi muitas mulheres, não, eu estava na obra. Sabe por que estava lá na obra? Porque não queria cuidar da casa, porque não queria fazer o alimento em casa, porque não queria, não. Por que a casa está assim? Porque eu estava na obra de Deus. Pelo amor de Deus, tu não faz a obra na tua casa e tu quer dizer que tu estava na obra, fora de casa? Aquele que não cuida da sua casa quer cuidar das coisas de Deus? Para cima de Deus? Para cima de Deus? Louvado seja Deus e agradecido. Escutei muito isso no evangelismo, gente. Eu já vi pessoas deixar a sua mãe sozinha, trancada, sua mãe sozinha, porque estava dormindo. Anciã, hein? Uma anciã sozinha, uma obreira da igreja, deixava sua mãe sozinha, trancada, para ir para a igreja. Para ir para a igreja porque era obreira. Quando eu descobri isso, eu peguei essa irmã e chamei. Eu era dirigente da obra. Eu falei para a irmã, sua mãe é uma anciã e a senhora tem coragem de deixar ela sozinha para vir fazer a obra aqui? A senhora ainda não entendeu que a obra é lá com a sua mãe? Não se preocupe, não. Não se preocupe, não, que o pastor leva a Santa Ceia para você em casa. Não se preocupe, não, que nós vamos lá orar com a sua mãe. Todo domingo, depois do culto de ensinamento, depois do jejum, a gente ia para a casa dela. Porque aí ela se alegrava. Ah, mas a minha alegria está na casa de Deus. Ela dizia assim. A sua alegria na casa de Deus, se Deus escolher
a sua mãe sozinha, sabe o que vão dizer? Que a senhora abandonou a sua mãe para viver dentro da igreja. E é isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Aí ela obedeceu. Ela obedeceu e não deixou mais a mãe sozinha. No dia que Deus escolheu, aí nós da igreja, o círculo de oração, todo domingo, antes do culto, eu já passava lá, já orava na mãezinha dela, já orava com ela, não deixei ela sozinha, a igreja não deixou ela sozinha, tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Naquele momento, para ela não se sentir sozinha com a mãe dela, mas no dia que Deus escolheu a mãe dela, sabe o que foi que as irmãs dela ainda falou dela? Que ela deixava a mãe sozinha para ir para a igreja. É, ainda assim ainda falaram. Por quê? Porque eu só fui saber disso porque ela contou que tinha deixado a mãe só, dormindo, para ir para a igreja. Uma anciã, gente, uma anciã, era a mãe dela. O Senhor já acolheu a mãe dela. Quando eu soube disso, eu digo, não, irmã, você está errada. Você está errada. Se acontecer alguma coisa com a sua mãe lá sozinha, sabe o que vão falar? Vão falar da igreja de Deus. Vão dizer que nós lhe dissemos para você vir aqui e deixar sua mãe sozinha? Ser obreira aqui e deixar sua mãe sozinha? Aí ela obedeceu e ficou com a mãe dela. E ainda assim ainda falaram dela. Ainda falaram que ela deixava a mãe dela sozinha, mas para a igreja ela já não deixava mais, porque nós não aceitamos ela deixar a mãe dela sozinha para cuidar da mãe dela, para ir para a igreja, para fazer a obra lá, diz. Por isso que a obra começa em casa, meu querido. Tem gente que deixa a sua família dentro de casa, precisando de que a obra seja feita dentro de casa, e estão lá dentro do palma, no círculo de oração, e a sua casa está lá por ser cuidada. Não sei por que Deus está falando isso, mas Ele sabe. Ele sabe quem está ouvindo. Eu não sei por que Deus me trouxe à memória esse exemplo, mas Ele sabe que tem endereço certo aqui. Ele sabe, conhece o coração e a intenção de cada um que está aqui. Começando do meu coração. Entendemos e aprendemos, gente. Louvado seja Deus. Então ele pega e diz aqui, isso é aborrecedor. É aborrecedor, gente. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E a gente não pode ser essas pessoas aborrecedoras. E ele fala, irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não, deixa eu ver. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O que está faltando na humanidade? Amor. O que está faltando no trabalho de Deus? Amor. O que mais a gente tem visto? Escândalos dentro da obra. Escândalo dentro da casa de Deus. Por falta de quê? De amor. De amor. Se eu amo a minha mãe, como é que eu vou deixar minha mãe sozinha para ser obreira da igreja? É falta de amor. Por isso que eu digo, tem muita gente aí que está aí casado, que está aí com a família, mas não tem amor. Não tem amor. Não fica aí. Fica aí doente. Já coloquei, já dei remédio, dormiu, deixa lá sozinho, tranquei a porta para a mãe não sair. Não é verdade? Mas cadê o amor por aquela mãe? Não, pelo amor de Deus. Com Deus não é assim não, gente. Com Deus não é assim não. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que tu vai abandonar tua mãe. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que tu vai abandonar tua família, teu marido, vai deixar de fazer as coisas dentro de casa para fazer as coisas lá dentro do templo, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é tu levar o evangelho, ser esse evangelho para tua família, ser esse evangelho no teu trabalho, ser esse evangelho na tua vizinhança. Louvado seja Deus, todos vão ver que tu é um servo de Deus, que tu é uma serva de Deus. Não adianta eu estar aqui pregando, gente, na live, e fora da live eu ter outro testemunho.
Não. Sabe o que é prazeroso? Que são pessoas que não me vê pregando na live, mas vê o meu testemunho fora da live. Eu sei o que eu escuto. Você sabe o que você escuta. Você sabe. Você que congrega, você que vive dentro do templo, vive do templo, mas não é o templo de Deus. É grande diferença viver dentro do templo e deixar e ser o templo. Tem muita gente, louvado seja Deus, que são religiosas. Que tem muita gente que são fiéis à congregação, mas não são fiéis a Deus. Tem muita gente que são fiéis à religião, mas não são fiéis a Deus. É. Tem muita gente, louvado seja Deus, que adora o templo, mas não adora a Deus. Tem muita gente que obedece os líderes do templo, mas não obedece a Deus. Não obedece os seus mandamentos, não obedece a sua palavra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Jesus amado. E aquele, está entendendo? Estamos entendendo e aprendendo? Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Então analisa se você está em treva ou se você está... Ontem aconteceu algo que me fez chorar. Não foi aqui na live, pelo amor de Deus. Porque vocês acham que a minha vida é live. E a minha vida não é live. Louvado seja Deus e agradecido. Eu tenho minha vida fora de live. Eu tenho o trabalho de evangelismo fora da live. E fora da live, onde uma pessoa que prega, que ora, que fala de Deus, que vive dentro do templo, né? Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Com amargura, gente. Com amargura, porque estava cuidando da sua mãe. Porque cuidou da mãe e do pai doente a vida toda. Olha só, cadê o amor? Se eu cuido da minha mãe, é com amor. Se eu cuidei, né? Porque Jesus já colheu a minha mãe. Agora, se eu... Como é que pode? Como é que pode eu dizer que eu estar lá dentro da casa da minha mãe? Vou usar eu como exemplo. E não ser com amor. Só tá lá porque ela precisa de mim, fazendo aquele momento de estar com ela, um momento de trevas, um momento aborrecido. A mãe já está na idade, a mãe está precisando de cuidado, a mãe está precisando de amor, mas a pessoa só está lá porque é uma obrigação, não é um amor. E é de crente que eu tô falando. É de crente, é de quem tem, que fala com Deus, que vive com Deus, mas tá lá amargurada porque tá cuidando da sua mãezinha, porque não tem tempo para nada na vida, porque tá lá cuidando da sua mãezinha. Se tu não faz com amor, não adianta. Não adianta. Se tu tá cuidando da tua mãe, tu tá reclamando, o Senhor tá vendo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então a gente não pode ser essas trevas, a gente tem que ser luz. A pessoa já tá lá sofrendo, a pessoa já tá lá debilitada, a pessoa tá lá precisando de você, e você ainda tá lá reclamando. Eu tô presa nessa situação. Tu tá presa na tua amargura. Tu tá presa nas trevas que tá no teu coração. Não é na tua mãe, não é nos teus filhos, não é no teu pai. Louvado seja Deus. Você já ouviu aquelas mães dizer assim? Meus filhos me prendem. Você já ouviu essas mães dizerem isso, gente? Os meus filhos me prenderam. Cadê Jesus que te libertou? Deus não te deu filho para te prender. Olha que entendimento que você tem, que muitas mães têm, de achar que os seus filhos as prendem. E sabe o que acontece? Essas mães estão presas por causa das palavras que elas estão falando, e elas estão presas a seus filhos que estão no vício, elas estão presas à sua família, elas estão presas em alguma situação, porque elas mesmas estão declarando que elas estão presas àquelas situações. Está entendendo?
Jesus, ele veio para te libertar. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele veio e nos deixa livre, livre. E quem é livre vive em alegria. Quem é livre, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Louvado seja Deus, ama. Quem é livre, agora quem não é livre, gente? Pode prestar atenção, que ele não ama. Ele é necessitado de amor. Ele é necessitado de amor. Pode prestar atenção. Que pessoas presas, né? Elas são necessitadas de amor, porque elas estão presas. E o amor liberta. Eu não estou falando da liberdade para fazer maldade, mas da liberdade daquela sua condição de prisão. A liberdade dessas trevas que aprisionam essas pessoas nessa situação. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, vamos encerrar. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E o que mais a gente vê são pessoas cegas. Não é verdade, gente? O que mais a gente tem visto são pessoas cegas. Por quê? Porque as trevas cegaram os seus olhos. Não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar as bênçãos, não consegue enxergar a promessa. Só enxerga a treva, só enxerga a doença, só enxerga a miséria, só enxerga a raiva, só enxerga a guerra, só enxerga ódio, só enxerga a destruição. Por quê? Porque as trevas cegaram os seus olhos. E não consegue enxergar a Cristo, e não consegue enxergar a redenção, e não consegue enxergar que Jesus está voltando, e não consegue enxergar, louvado seja Deus, agradecido, a luz que brilha, louvado seja Deus, porque essa luz já nem brilha mais em você, porque as trevas a têm cegado. E você não pode deixar as trevas apagar o teu brilho. Você não pode deixar as dificuldades, as lutas, as adversidades apagar a luz de Cristo que está em você. Porque essa é a função das trevas. A função das trevas é apagar a luz, é apagar a nossa fé. E nós não podemos permitir que as trevas apaguem a nossa fé. Vamos permanecer em fé, vamos permanecer em Cristo, vamos permanecer, louvado seja Deus, agradecido no caminho da verdade, vamos permanecer na palavra, vamos permanecer com a palavra de Deus guardada no nosso coração. Você é luz, a tua família é luz, sempre eu digo isso, louvado seja Deus. Então que a luz que está na tua vida brilhe na tua família, brilhe na tua casa, brilhe na tua empresa. Eu não sei onde você está, mas você é luz. E aonde há luz, as trevas não podem ficar. Aonde há Cristo, as trevas não podem ficar. Mas você está aceitando as trevas ficar. Você está aceitando as trevas te cegar. Você está aceitando as trevas, louvado seja Deus, dominar o teu território? Não, não deixe. Não deixe. Talvez você está dizendo, esse território não é meu. Se Deus te colocou nesse território, ele é teu. Toma posse dele. E as trevas vai sair desse território. As trevas vai sair dessa casa. As trevas vai sair do teu trabalho. Mas louvado seja Deus e agradecido. Tenha entendimento que você é luz aonde você estiver. Se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, tu vai sair dessa live em trevas. Mas se tu guardar a palavra de Deus no teu coração, tu vai sair e andar como Jesus andou. Tu vai sair daqui dessa live para o teu trabalho como Jesus andou. Tu vai sair daqui para cuidar dos teus afazeres como Jesus andou. Olha a importância de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Olha a importância que as pessoas não dão mais à palavra de Deus. Só querem oração, só querem oração. Eu já até disse para Deus, Deus, eu vou parar com esse trabalho de oração aqui na live e vou colocar só uma live de palavra. Quero ver se vai dar gente. Quero ver. Louvado seja Deus, agradecido. Talvez não vai dar. Só vai dar aqueles que querem ouvir a palavra. Mas os que querem oração, eu já pensei isso. Eu já pensei, já falei para Deus.
Oh Deus, ou eu saio da live, ou eu tiro esse live de oração. Porque as pessoas só entram para querer oração, mas não querem a palavra que liberta, não quer a palavra que cura, não quer a palavra que transforma, não quer a palavra que sara a tua terra, não quer a palavra que te dá, que te alimenta, não quer a palavra que aumenta a tua fé, mas quer a oração, mas não quer a palavra. Tá entendendo? E sobre os meus lombos não vai estar o teu peso, não. E sobre os meus lombos não vai estar a tua cruz, não. E sobre os meus lombos não vai estar o teu jugo, não. Louvado seja Deus e agradecido, porque as pessoas querem colocar o jugo deles em cima de nós. Ei, Jesus já quebrou o meu jugo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Quantos estão aí doentes? Quantos estão aí carregando um peso que não é seu? Carregando um fardo que não é seu? Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. O Senhor disse que Ele não coloca fardo pesados em ombros fracos. Aí tu tá fraco e tu quer colocar o peso dos outros no teu ombro? Te fortalece primeiro na palavra. Te fortalece primeiro em Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. Te fortalece na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Louvado seja Deus. Mas se você não dá crédito à palavra, mas se você não obedece à palavra, não guarda a palavra, aí tu quer ter um advogado? Olha o que o Espírito Santo falou agora para mim. Olha o que o Espírito Santo falou agora para mim. Vocês não querem guardar a palavra nos seus corações, mas querem ter um advogado. Então, para mim ter um advogado, eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. Eu posso pecar por descuido, eu posso pecar porque eu não vigiei. A palavra de Deus diz bem aqui no início da mensagem: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. O Senhor não deu a vida dele naquela cruz. Não foi para a gente viver no pecado. Foi para a gente não pecar. Então, eu tenho que guardar isso no meu coração. Mas o problema é que as pessoas só guardam no coração que elas podem pecar porque elas têm um advogado e vão ser salvas por esse advogado. Não é verdade? Mas elas não querem guardar no coração o que diz aqui primeiro: não pequeis, não pequeis. E vai chegar um momento que o Senhor vai dizer assim: tu pecou sabendo que tu não era para te pecar. Tu não pecou porque a tentação estava grande, tu não pecou porque tu não estava vigiando, tu pecou porque tu sabia que tu tinha um advogado. Essa é a diferença. Pessoas vivem no pecado porque sabe que tem um advogado. Porque sabe que tem um advogado. Mas esse advogado, ele mesmo disse que muitos, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Mas eu não orei em teu nome, eu não curei em teu nome. Curou, orou, mas não guardaste a minha palavra, mas não praticaste a minha palavra e aborreceste aos meus irmãos. Tremendo, né, gente? Essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho.